Boa noite, pessoal. Boa noite para vocês que estão entrando. Tá me ouvindo bem? Me vendo bem? Dá um alô aí. Se o som tá tudo certinho. Muito bem, deixa eu convidar aqui o Felipe também. Felipe Duarte, não vai aqui. Olá, Tamires, Eduarda, Luana. Sejam todos bem-vindos, Ana. Muito bom. Muito bem, então, essa noite, né, pessoal, vamos ter um papo aí sobre teologia do corpo com o Felipe Duarte, que é médico ginecologista, carioca, né? E, enfim, tô super animado aí para esta noite. Vai convidando, mandando a live para os seus amigos, para os seus conhecidos, para as pessoas que se interessam aí por este assunto tão profundo que fala tanto ao nosso coração, à nossa vida, né? Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem aí? Muito bem, vamos aguardar aí o Felipe entrar. Acho que foi aqui o convite para ele. Aí. Muito bem. Aí, Filipão já entrando. Deixa eu fixar aqui, então. Teologia do corpo. Fixar comentário. Deixa eu ver como é que a gente faz aqui. Aí, deixa eu ver. Fala, meu amigo. Fala, Lua, beleza? Beleza? Boa noite. Boa noite, boa noite. Cara, primeiro eu quero te agradecer, viu, por ter aceito esse convite. Até a princípio, a minha ideia era a gente conversar um pouco sobre o livro que a Ana e o Marlon escrevemos, né, sobre abortos ocultos. Mas, cara, assim, eu falei, nossa, esse assunto é um assunto chato de tratar, né? Esse assunto do abortos ocultos. Necessário, mas... Falei, cara, pera, vamos chegar no coração desse problema, né? Vamos chegar no coração desse problema. Queria que tu te apresentasse aí para o pessoal que não te conhece, né? Sim, sim, beleza. Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema que nos é tão caro, né, e tão fundamental de ser exposto, né, e que tem tudo a ver com o meu trabalho, uma vez que eu trabalho com as mulheres, trabalho com essa questão da saúde ginecológica e a saúde reprodutiva dessas mulheres. Então, falar sobre esse entendimento, né, do corpo dessa maneira elevada, não só desse aspecto puramente biológico, mas também da dimensão espiritual, né, da nossa existência, da beleza da nossa existência enquanto homem e mulher, é realmente um diferencial fundamental no trabalho de um ginecologista. Para quem não me conhece, como já acabei introduzindo sem querer, eu sou Felipe, sou ginecologista obstetra e desempenho esse trabalho aí há algum tempo já com as mulheres lá da minha página, que acabou também transbordando para alguns homens que nos acompanham aí há um tempinho, que foram mordidos aí pelo conteúdo da página. E o objetivo nosso tem sido nos últimos anos, nesses últimos tempos, conversar sobre essas questões de saúde, não só do corpo, né, mas do espírito também, que, que necessitam dessa compreensão, além do óbvio, né, além daquilo que afeta mais imediatamente a vida da mulher, mas aquilo que está por trás, como você estava falando aí muito bem no início dessa live. Sim, cara, e eu penso o seguinte, né? A teologia do corpo, então, ela
vem como uma luz, né, num tempo em que a igreja sofreu profundos ataques, né, por conta da Humanae Vitae, da sua clara posição contra essa cultura da morte, essa cultura contraceptiva. Então, eu penso assim que o Papa João Paulo II, ele tinha, assim, São João Paulo II, ele tinha claro, né, dentro do coração dele, dentro das experiências que ele tinha passado, a grande importância que é falar, né, dessa vocação humana ao amor, né, e dessa vocação que está inscrita nos nossos corpos, né? Então, se essa vocação de amar está inscrita nos nossos corpos, é possível nós falarmos de uma teologia do corpo. É possível nós falarmos de quem Deus é, né? Teologia a partir da dimensão corporal do humano. E nós, penso assim, que no nosso tempo a gente acabou perdendo essa noção, né? O corpo parece que ele acaba se tornando mais um ídolo do que propriamente um ícone que aponta, né, a beleza de Deus, a beleza eterna, né, a beleza do amor que Deus é. E aí eu queria trazer aqui um pequeno trecho, né, de uma poesia de São João Paulo II que fala assim, né? Se queres encontrar a fonte, tens que subir contra a correnteza. Opa, tivemos uma queda aí. Deixa eu chamá-lo aqui de novo. Enquanto isso, a gente vai degustando aqui um Merlot. Tudo bem, deixa eu ver se vai voltar aí, Felipe. Vocês estão conseguindo ouvir bem aí, gente? Como é que tava o áudio aí? Tava tudo bem? Tenta, deixa eu ver aqui, Felipe. Aí, deu. Cara, eu tenho o telefone do advogado aí pra tu processar a net. Pelo amor de Deus, cara. Pelo Boa. amor de Deus. Já tô com esse problema de live já há um tempão já. Problema com esse live há um tempão. Agora foi. Então, Já desisti do Wi-Fi aqui. beleza. Então, eu estava falando desse poema de São João Paulo II, né? Se queres encontrar a fonte, tens que subir contra a correnteza. Persevera na busca, não desiste. Tu sabes que se quer estar aqui, o que tu quer estar aqui. Onde estás, ó fonte? Onde estás, ó fonte? Então, eu vejo no teu trabalho, assim, Felipe, exatamente esse movimento, né? De encontrar a fonte, de ir contra a correnteza. Não sei como é que tu tens feito esse caminho aí, né? De fato, trazer para as pessoas, redescobrir esta beleza que é o corpo humano, a sexualidade como um espaço em que o amor humano mesmo toca o amor divino, né? Queria que você partilhasse com a gente um pouco de como é que é essa experiência enquanto ginecologista. Sim, de fato, essa realidade para nós profissionais da saúde, né? Falar sobre isso no consultório, falar sobre isso dentro da nossa profissão, tem sido de fato cada vez mais um desafio, né? Porque a gente está literalmente, está nitidamente, na verdade, a gente está remando contra a corrente. Nós viemos primeiro de uma formação muito tradicional que valoriza o ensino puramente técnico, né?
e quase que totalmente prático. Então, a gente não tem mais esse instinto de busca pela verdade, né? Esse amor pela verdade dentro da nossa formação médica, da nossa formação até na escola mesmo. A gente já não vem mais de uma cultura que valoriza isso, né? Sim. Esse estudo totalmente pragmático, por assim dizer. E nesse caminho a gente vai perdendo essa orientação para o alto, né? Cada vez que a gente vai utilizar do nosso ofício para tentar iluminar a vida das pessoas mais do que puramente só tratar doenças. Então, quando a gente entra no meio da ginecologia e da obstetrícia, obviamente que é tão desafiador quanto, e a gente começa a olhar para o ser humano, e encontrar nele uma dignidade inerente à sua própria condição humana, por aquilo que ele representa, né? Não só na sua aparência mais imediata, mas naquilo que está por trás dele, ou dentro dele, por assim dizer, né? Que é esse próprio valor da pessoa humana em si, não do corpo humano somente, como Sim. essa marca, né, da presença de Deus, daquilo que já existia antes mesmo do ser humano existir, e de entender que o ser humano é essa própria consequência do amor de Deus, né, manifesta na nossa realidade. Se a gente não percebe isso, a gente corre o risco de fazer essa medicina puramente técnica. E que, quando se aproxima dessa técnica propriamente, e exclusivamente, corre um sério risco de se tornar totalmente cruel, né, muitas vezes. E aí, quando a gente vai tratar, por exemplo, sobre questões relativas à assistência à mulher e ao feto, né, a gente se apropria de critérios técnicos totalmente relativizados para justificar as nossas próprias concepções, e aqui já se morre esse amor pela verdade, mas se constrói ali dentro daquele império do eu, né? A verdade que me conforta e a verdade que me sacia naquele momento, de acordo com os meus interesses mais supérfluos. Então relativiza-se o critério da própria vida, e passeando aqui um pouco por isso que você falou dessa questão dos abortos ocultos, você relativiza o conceito da vida, né? Para justificar os seus próprios interesses comerciais ou pessoais, ou aliviar a sua consciência sobre aquilo que foi uma decisão mais conveniente para você naquele momento. E quando você caminha para o ambiente da sexualidade, se você aborda o tema de uma questão puramente orgânica, né, você está ali perdendo a dimensão mais ampla do ser humano, que é essa dimensão espiritual. Quem depende, na verdade, da própria crença em si, em alguma religião específica, em algum Deus específico, né? Mas que olha para o ser humano numa dimensão mais ampla e faz compreender que a sua realização pessoal, né? E veja, pessoal, não uma realização meramente biológica, né? Mas encarando o ser humano na sua totalidade, essa realização pessoal ela vai muito além de uma mera sensação, de uma mera experimentação sensorial mais objetiva, por uma via neuronal específica, uma resposta endócrina específica, né? Uma descarga emocional, uma descarga biológica, enfim, de qualquer natureza. E aí, quando você começa a se debruçar sobre isso, você começa a perceber que existem certas sensações que saciam o homem que extrapolam esse campo do biológico, né? E que vão além, que tocam nesse aspecto daquele ser humano que se sacia com a presença, com o olho no olho, com um toque que vai muito além do toque no corpo, mas do toque na alma, daquelas duas individualidades que se misturam de uma forma que nenhuma das duas se perde, mas que se engrandecem, né? Dessa procriação espiritual, que é aquele momento em que você realmente, até na prática, consegue experimentar isso um pouco. Daqueles dois seres humanos, homem e mulher, biologicamente opostos, mas ao mesmo tempo tão complementares, né? De uma maneira tão curiosa, que quando se misturam, que quando se dão e se esvaziam de alguma forma,
no final das contas, se preenchem cada vez mais. De homens e mulheres que encontram o sentido da vida e que reconhecem no outro uma parte de si mesmo. Porque no final, quando reconhecem o sexo oposto de alguma forma, reconhecem a completude. E a completude é a própria manifestação de Deus, né? O reconhecimento de que uma parte de si está no outro acaba nos trazendo essa alusão, né, de que nós não nos bastamos, de que nós não somos os senhores da nossa vida, né? Desde as questões biológicas mais imediatas, por assim dizer, como fome, sede, frio, calor, sono, há em nós uma eterna condição de dependência, que a todo tempo, para os olhares mais atentos, é um sinal natural de que nós não somos senhores da nossa vida. Isso acontece na esfera biológica e acontece nessa esfera espiritual, de que existe algo que nos preenche, que soprou vida dentro de nós, que veio antes de nós e que é a condição para a nossa existência, né? E Sim, quando nós olhamos para essa relação de completude entre homem e mulher, que biologicamente acontecem de maneira tão perfeita, esse é um dos momentos em que nós mais experimentamos, né, não por acaso, entendemos de alguma forma, ou vislumbramos, ainda que minimamente, essa própria relação nossa com Deus, né? De sim. Deus com a sua igreja, de Deus com as suas criaturas, né? O próprio Papa vai falar nas catequeses, né, que a, a, a hora, né, que de fato, né, o casal, a pessoa humana expressa quem Deus não é, né, tanto na sua individualidade, mas quando se dá a alguém. E ele vai então dizer que o casal então nasce para espelhar, né, quem Deus é. Pô, o casal espelha a vocação, né, nossa enquanto casados, né, então enquanto celibatários também, mas vamos aqui na Sim. dimensão aqui dos casados, mas é, é, é esta doação de si ao outro, né, e isso nasce para espelhar quem Deus é. E tanto, né, enquanto trindade, porque o pai, né, ama e se doa ao seu filho, e esse amor do filho e do pai é tão intenso que gera o Espírito Santo, essa terceira pessoa. Também na entrega, né, de Cristo, que doa a sua vida pela igreja, né, e esta entrega de Cristo à igreja na cruz, né, no Calvário, gera eternidade, gera vida nova, né? E eu penso, né, Felipe, que muitas pessoas nesse sentido entendem muito mal a moral católica, né? Porque Sim. mais do que um conjunto de regras, na verdade é o seguinte: peraí, eu nasci para proclamar com a minha vida essa verdade do amor eterno que Deus é. Então, eu nasci para também na minha dimensão afetiva, na dimensão da minha sexualidade, dizer que Deus é este amor que dá vida. Né, muito mais do que um conjunto de regras ali rebuscadas do que pode, o que a gente não pode. Peraí, eu estou com a minha vida expressando este amor de quem Deus é? Né? Esta eu acho que é a pergunta que vem, né, dentro desse contexto, né, do amor humano, da entrega de um para o outro na relação sexual. Né? Eu estou expressando com a minha vida o amor que Deus é? Muito, muito melhor falar assim, né? Então, do que a gente trazer ali um conjuntinho de regras, né? Pronto, assim, você segue isso aqui, pera, você tem que fazer um caminho de amor. Né? Sim. Deus te chama uma vocação, um caminho de amor, a expressar com a tua vida, né? Expressar na tua vocação matrimonial, né? O amor que Ele é. Com certeza. Na verdade, quando a gente pensa em religião, né, tratemos aqui da religião católica, que é, obviamente, o terreno fértil no qual floresceu,
melhor dizendo, a teologia do corpo, né? Que é o tema que nos trouxe aqui hoje. Quando a gente pensa na prática religiosa em si, a gente não pode pensar na prática religiosa como um conjunto de regras, né, de comportamentos que foram ditados por alguém que ali intencionalmente resolveu pura e simplesmente criar uma prática em si. Mas há na prática religiosa, de fato, muitas vezes uma constatação, né? Essa dimensão teológica daquilo que é revelado por Deus ao homem que o busca, né? Essa verdade que está acima de nós, que está fora de nós. E que essa existência do ser humano, ela se realiza quanto mais a gente consegue se aproximar e beber dessa fonte, né? Que nos alimenta, que nos gera a todo momento. Então, quando a gente olha para a prática da religião, né, esse conjunto de práticas que constitui a própria religião, ela, na grande maioria das vezes, nada mais é do que essa constatação mesmo, né? Esse entendimento da vida humana aos olhos dessa inspiração do próprio Criador, que é como se ele guardasse mesmo o segredo da vida ali, né? É como São Paulo diz, que nós estamos mortos e a nossa vida está escondida em Cristo, né? Então, compreender a dinâmica da nossa vida é compreender a dinâmica da vida do próprio Cristo, que é a personificação desse Deus, né? Aí está a beleza do cristianismo e, de maneira mais refinada ainda, a beleza do catolicismo, que ricamente nos ensina através de todo o seu catecismo e de toda a Sagrada Escritura, da leitura que o catolicismo faz da Sagrada Escritura, em que nós entendemos que a história da redenção da humanidade, ela não fica no campo da ideia. Ela existe enquanto uma realidade de fato, algo palpável. E mais do que palpável, né? A história da redenção, ela é uma pessoa, é uma dinâmica que se manifestou numa pessoa e que ela transborda para todos nós. Quando nós somos chamados a ser imitadores de Cristo, nós não somos chamados a simplesmente incorporar uma ideia e admirar, né, um estilo de vida que Jesus levou, mas a incorporar ao próprio Cristo dentro de nós, a ser esse Cristo para as pessoas. E ali nós nos preenchemos de significado e de vida, de fato. É isso que nos traz essa última realização do homem, né? Que é cumprir esse mesmo caminho, é seguir esse mesmo caminho. E esse caminho se manifesta, né, plenamente respondendo a esse chamado, cumprindo essa vocação, que aparece de maneira tão bela nessas diferentes vocações de fato que nós podemos assumir. A vida celibatária, por exemplo, é esse sacrifício de si mesmo num dom que se derrama pela comunidade e que é fecunda nessa condição, né? Que parece uma castração numa primeira vista, né, mais descuidada e mais insensível, mas a vida do celibatário é a vida que se priva da procriação biológica, que se priva de continuar esse elo da procriação da espécie para ressaltar em si o valor da pessoa humana. Porque ele começa a refletir nessa vida celibatária a dignidade da condição humana daquela pessoa que se volta totalmente para Deus e para ser o seu reflexo, né? Enquanto sacerdócio, enquanto vida consagrada, enfim, enquanto leigo religioso. E quando nós olhamos para outra dinâmica da vocação matrimonial, nós estamos olhando para esses dois que se tornam um e que assumem ali essa dimensão também biológica, mas também espiritual, né? E reproduzem em dois que se fazem uma só carne essa própria dinâmica de Cristo na história da humanidade, que é essa relação própria de Cristo com a sua igreja. Desse Cristo que se entrega absolutamente até a morte pela sua igreja, dessa entrega fecunda, que não acaba com a morte, mas que frutifica na própria salvação de fato, né?
que gera para nós esse fruto da salvação. E que se reproduz no casamento dessa maneira tão excepcional, de alguma forma, por essa dinâmica do marido que se derrama pela sua esposa e que nesse derramar-se pela sua esposa acontece aí o milagre, né, da própria vida humana que se multiplica de nenhuma outra forma que não através desse sacrifício de amor, dessas duas pessoas que morrem uma pela outra e da qual nasce uma nova vida, né, como um dom, de fato. Como um dom. E ali se reproduz, na postura da esposa, a própria igreja, né? Ali a esposa reproduz a postura da própria igreja, né? De ser essa submissão, no sentido nada passivo que a palavra nos traz. E ali, na vida conjugal, está presente a atitude do marido, reproduzindo, ainda que miseravelmente, esse papel de Cristo pela sua igreja, no sentido dessa entrega total. E é ali, nesse ambiente, que a carta de São Paulo faz tanto sentido, da recomendação da mulher que deve ser submissa ao seu marido, por um marido que dá a vida pela sua esposa. Que morre por ela, né? Que morre por ela, né? E assim como Cristo se derrama pela sua igreja e dali nasce a salvação, dali nos nasce, né, a vida eterna, ali também na dinâmica do casamento, essa relação entre os esposos também é capaz de gerar uma vida nova, né, biologicamente e espiritualmente falando. Então, aí está a beleza da dinâmica da vida conjugal. E essa dimensão... Pode falar. Não, eu acho que aí que está o coração do negócio, né? Por isso que eu acho que o Papa fez as catequeses, para mostrar o quão isso é bom, belo e verdadeiro, né? O quanto, de fato, entender e buscar, né, com a graça de Deus, viver este chamado ao amor, completa o nosso coração, assim, né? E a gente, então, consegue, a partir dessa lógica que a gente trouxe até aqui, de entender que nós somos chamados, de fato, a expressar esse amor que Deus é, o quanto, por exemplo, este jeito, né, que, infelizmente, a medicina trouxe aí no último século, de tratar a mulher, de tratar a saúde da mulher, quanto isso, de fato, degrada, né? Quanto corrompe este caminho de amor que o homem e a mulher são chamados, né? Acho que você deve ver isso de forma muito clara aí, com a questão, por exemplo, da cultura contraceptiva, né? Sim. E vou te dizer mais. Eu acho que a maneira como a medicina olha para a mulher hoje, nesse sentido, dessa mentalidade contraceptiva, dessa mentalidade abortiva, ela nada mais é do que uma consequência natural da maneira como a própria mulher se vê hoje. A mulher não enquanto indivíduo, mas a mulher enquanto feminino, de fato. A condição feminina, como ela é vista, né, de maneira mais ampla. Porque a medicina, na verdade, ela entrega hoje para a mulher o saciar essa sua inquietude, né, por assim dizer. Não houve, naturalmente, um movimento da medicina que começou a se preocupar com o controle de natalidade. É a própria mulher que se incomoda com a sua feminilidade e a sua fecundidade e demanda da medicina que lhe dê uma resposta para isso. É a própria mulher que, de maneira ardilosa, né, por um grupo específico de pessoas, isso não foi um movimento espontâneo das mulheres, esse é o pior. Houve um movimento ardiloso na sociedade, muito mais político e ideológico do que humano, né, de uma preocupação humana, por assim dizer. Verdade. Sim. De colocar a condição, a mulher, né, contra si mesma. De o que antes de estimular o ódio à condição feminina, né, no lugar do que antes era uma admiração.
e o que a mulher antes tinha como um tesouro, né? Se nós olharmos, por exemplo, para o simbolismo do véu, e aqui eu não estou meramente num discurso machista, por assim dizer, ou puritano, recomendando que as mulheres saiam por aí de véu, até porque não adianta nada botar um véu e sair por aí para cumprir tabela sem saber o que isso de fato representava para as mulheres da sua época, e hoje ainda existem mulheres que usam o véu, e o véu, por uma vestimenta, não tem qualquer significado que não de um símbolo de traduzir a beleza feminina que se esconde atrás do véu, que é o próprio Deus. Mas o uso do véu, né, é um símbolo propriamente que tem que faz uma alusão a um significado muito forte. Do quanto a mulher antigamente valorizava a sua essência e aquilo que era escondido aos olhos da sociedade, mas em nenhum momento menosprezado, né? Essa plena consciência de que a mulher, quando abdica da exposição da sua própria pessoa, da exaltação das próprias características da sua personalidade, ela está, na verdade, ali exaltando aquilo que está por dentro dela, que é o seu verdadeiro tesouro, né? E que se manifesta ali numa postura extremamente digna, né? E pura e casta de guardar o seu tesouro, a sua intimidade, né? Numa plena consciência de que ali naquele seu mistério interior que Deus realiza, né, os grandes milagres, que Deus realiza ali essa grande força motriz da sociedade. É ali que Deus faz brotar no coração da mulher e no seu ventre as lições de amor, de generosidade, de justiça, né? E quando a mulher troca o véu pela erotização, pela vulgaridade, né? Por essa violência na sua aparência, ao invés dessa pureza, né? Isso é um claro sinal de que ela não consegue mais reconhecer os próprios valores em si, os valores de vida, que eram propriamente manifestos na sua postura, né, casta. E aí, quando ela não consegue entender mais o valor desses valores, ela não consegue mais reconhecer valor em si mesma, né? E aí a consequência disso é que ela passa a odiar propriamente a condição feminina. Se a condição feminina ela resplandece a beleza de Deus no mistério que ela vive, né? Se ela não reconhece mais o valor do próprio Deus, ela não reconhece mais o seu valor também. E por isso que a mulher é tão estrategicamente esse ser, né, nessa disposição dos dois sexos. Ela é estrategicamente esse ser que reflete constantemente a beleza de Deus. Se eu não me engano, atrás de você aí é um quadro de Nossa Senhora. Sim, eu estou vendo só um pedaço. Dos anjos com violino. Você está na frente de... Tá dando um espaço aqui que eu tava falando do véu, tava saindo da frente para mostrar aqui esse quadro. Mas esse quadro atrás de você representa muito bem essa explicação que eu estou tentando fazer aqui, de que a pessoa de Maria representa perfeitamente esse entendimento, né? De que a Virgem Maria, através da oferta de si mesma e dessa vida abnegada, que aparentemente diminui a sua presença, mas que se engrandece porque ali Deus manifesta toda a sua força, é no mistério do ventre de Maria que a história mudou todo o seu curso, né? E que do ventre de Maria nasceu aquele que dividiu a história em dois períodos, em duas eras, né? E assim será para o resto do tempo, né? E assim Maria escreve seu nome na eternidade, ainda que historicamente, mas também espiritualmente. E aparece como um modelo de mulher que é uma inspiração, porque ela personifica, né, esse exemplo perfeito da mulher, que é quanto mais ela se esvazia de si mesma. Eu falava ontem mesmo numa live em que eu falava sobre a mulher eterna, sobre o livro A Mulher Eterna, você até perguntou lá na live qual era o livro, e o livro é esse, que era uma grande reflexão sobre a força da feminilidade
e o símbolo do feminino por uma constante comparação com a Virgem Maria, mas ela personifica ali essa presença forte da mulher, inspiradora dessa mulher que se esvazia para que Deus resplandeça. E que não se perde por isso, né? Mas que, por ser oferta, por esvaziar-se de si mesma e exaltar cada vez mais o valor da pessoa humana como um reflexo do Criador, a mulher assume essa força, né, no curso da história o tempo todo, porque ela é inspiração, porque ela é referência. Referência para os outros, não dela mesma, mas a referência do próprio Deus que ela reflete. E por isso o véu é um símbolo feminino tão poderoso, né? Porque ele mostra a profundidade do mistério da mulher como sendo esse baú do tesouro ali mesmo. E esse tesouro é o próprio Deus. E quando a mulher, de alguma forma, perfeitamente representada em Maria, ela guarda de si mesma para revelar o valor intrínseco da mulher pela sua doação, pelo seu mistério, ela, na verdade, está exaltando o valor da pessoa humana, e não só da mulher como um sexo, né? Mas da pessoa humana. E aí que a gente compreende essa posição estratégica da mulher para dar o tom da sociedade como um todo. A mulher é essa força geradora não só de vida, porque é no ventre materno em que biologicamente a vida acontece, mas é nessa dinâmica de ação feminina que a própria sociedade recebe, né, esse valor gerado da vida humana, da dignidade do homem e da mulher, como fundamentalmente representados em masculino e feminino, na sua diferença, né, profunda, mas ao mesmo tempo complementar. Ali, na postura da mulher, a cada momento, a sociedade reconhece essa beleza escondida. E se a mulher odeia a si mesma por todas essas características, ela não consegue reconhecer a beleza do seu próprio corpo. E aí a menstruação lhe soa como uma punição, a dor não lhe soa mais como um sacrifício necessário, mas como um mal, né, que a enfraquece diante dos homens, competitivamente falando, no mercado de trabalho, como atleta, né, como se o rendimento inferior de uma mulher, biologicamente falando, fosse para ela um sinal de fraqueza, né, e que a custa de tornar a mulher mais produtiva, atleticamente falando, é dar a ela anabolizante para que ela assuma uma condição corporal cada vez mais masculinizada. Então a gente vai entrando num ciclo ali assassino, por assim dizer, em que a mulher, ao invés de cada vez mais resplandecer a Deus, ela resplandece o homem. Né? O homem enquanto sexo masculino, que é ali a representação dessa nossa simplicidade, porque o homem exerce a sua força na ação, né? Sim. E ele se enfraquece por isso até muitas vezes, porque ele atrai os méritos das suas conquistas para si e não para Deus. E aí se a mulher se odeia por isso, ela perde essa capacidade de inspiração. E a sociedade toda perde a sua inspiração. E aí, quando a mulher perde o apreço pelo seu ciclo menstrual e pela beleza dessa vida que se renova, dela própria, que se renova todo mês, a sociedade perde também a capacidade de encarar o sacrifício como algo puro, de encarar a entrega como algo puro, de encarar o amor como esse movimento de doação em direção ao outro, né? Então, ali a gente vai empobrecendo a experiência humana cada vez mais. Ela deixa de desprezar o valor do parto, né? Ela passa a desprezar o valor do parto, né? Como essa via sacra que a mulher enfrenta, dessa dor que tem uma motivação maior que é a vida, que é uma dinâmica do próprio Cristo, né? Então, é uma coisa totalmente infundada, e é contra tudo isso que a gente tem que lutar. E isso não se luta no campo da medicina, e aí é Não, Felipe, nossa, cara, você assim tocou, acho que no coração de toda a questão, né?
E você ia falar, né? Que isso a gente não luta dentro da medicina. Concordo plenamente, né? Mas também creio que esta restauração, assim, vem a partir deste reconhecimento da mulher, né, cara? Desta... Eu às vezes penso assim, os sacrários nas igrejas tem lá um véu que os recobre, né? Para nós que somos católicos, lá tem o Santíssimo Corpo de Cristo, o Cristo está de fato ali, né? E a gente usa a palavra profanar, né, num sentido que todo mundo entende, quando se pega e se entra, se mexe naquele sacrário, né, se bajula, se rouba, né? E me parece que foi exatamente este movimento, né, de profanar que aconteceu, né, com a mulher. Você, em vez de permitir que ela, né, tirasse o véu e revelasse aquela beleza, não, você foi lá e rasgou o véu da mulher, né? E aí isso faz com que você perca o valor e, como você falou, a consequência, né, para todo o contexto da sociedade e da própria postura masculina, né, é triste, né? Mas eu vejo que esse processo de redenção, e o Papa João Paulo II fala muito disso, né? Desta redenção da pessoa humana, né? Ele até, num dos poemas, depois eu fui descobrir que ele era um grande escritor, assim, também de romances, né? E ele escreveu o nome é A Loja do Ourives, e aquele era de um casal que a mulher estava assim, ela tinha feito exatamente esta experiência que você está falando. A Ana era o nome da personagem. Essa experiência de se rebelar um pouco contra a sua feminilidade e estava a ponto de trair o seu marido. E ela então vai com uma aliança dela, né, nesta loja do Ourives. Então o Ourives era Deus, né, dentro do contexto, querendo vender. Daí o Ourives vai pesar, genialidade de João Paulo II, ele vai pesar esta aliança. Quando ele pesa, ele fala, esta aliança sozinha não tem peso algum. Esta aliança só tem valor, né, se a outra aliança do seu esposo, do Estevão, que ainda existe, ser restaurada. E aí a restauração disso, essa experiência da redenção, vem quando a Ana vai encontrar o esposo com E maiúsculo. Quando ela encontra o próprio Cristo, né, ela redescobre esse valor, né, da experiência dela de mulher enquanto esposa casada, né, com o Estevão. E ela vai dizer, e o Adão, que é como se fosse o narrador do romance, vai dizer o seguinte: vim para te acordar, porque por esta rua deve passar o esposo. E aí eu acho que essa palavra acordar, lendo esses textos e pensando sobre essa nossa live, o que você está colocando, né? Eu acho que esse processo que você está fazendo, né, Felipe, e que, enfim, a gente tenta de alguma maneira fazer, mas, né, você tem feito isso de forma muito espetacular dentro das redes sociais. Você está fazendo esse papel do Adão acordando, entendeu? Eu acho que essa dimensão da redenção da mulher é meio que este acordar para que ela perceba, né, que essa consequência de rasgar o véu é trágica. Sim. Os frutos disso são terríveis. Os frutos disso são terríveis. Então, eu acho que a gente está trilhando, graças a Deus, aqui no Brasil, com você, com outras pessoas também, que estão permitindo que as mulheres redescubram o seu valor, né? Então, cara, isso é sensacional, assim, né? Isso Pode falar. É um grande trajeto, na verdade, que a gente tem que cumprir, um grande caminho que a gente tem que perfazer de fato, porque quando a gente fala para uma mulher assim, a pílula faz mal, se ela não entende o que é Deus, o que é amor, o que é verdade, o que é a beleza, de fato, ela vai achar que a pílula só faz mal para ela porque ela vai ter trombose. Nós temos que extrapolar esse caminho. Já tem um monte de blogueirinha falando que pílula faz mal, que a vizinha dela teve trombose e que ela quase morreu.
e etc. Já tem um monte E a de fulaninha libido. famosa do Instagram falando da experiência sexual dela sem apelo. E mais uma vez, se os méritos de parar o anticoncepcional continuarem sendo esses, né, uma vida biológica de qualidade, esse é o mínimo que a gente tem que buscar, e isso é óbvio, isso daí qualquer um consegue convencer. Mas existem aspirações maiores que essas mulheres têm que vislumbrar quando elas estão pensando em largar o anticoncepcional. Que é a mesma aspiração maior que ela tem que ter quando ela decide não fazer um aborto. Que, na verdade, é uma revisão de valores na sua vida e de entendimento daquilo que a preenche de fato. Né? Esse simbolismo da mulher e desse valor tão desvalido hoje na sociedade, né? Ele tem tudo a ver com essas decisões erradas que essas mulheres tomam todos os dias. De não entender mais a profundidade desse ato de se desnudar da maneira que deve ser feita. Né? A mulher é dotada de um tamanho poder escondido, porque ela, através dessa sua sensibilidade, dessa conexão com Deus, quando ela retira o seu véu, nos momentos pontuais na história da humanidade em que a mulher precisou demonstrar a sua força, quando ela retira o seu véu, da maneira como deve ser, ela demonstra a dimensão mais profunda e mais forte da sua existência, que não é ela, é Deus. E veja, não é que esse seu poder escondido faça dela mais desprezível do que o homem, que é um ser de ações notórias e conquistas na história da humanidade. Mas o grande problema é que quando você não entende, né, que o objetivo da tua vida não é o momento, mas é a vida eterna, o homem que se prende nas suas próprias ações, ele morre ali com o tempo. E a mulher, quando ela retira esse véu, ela demonstra o poder que ela tem de inspirar as coisas eternas. Inspirar as coisas eternas. E não tem como não falar sobre isso sem trazer novamente o exemplo da Virgem Maria, que é a perfeita comparação que nós temos que fazer com todas as mulheres. Porque a virgindade da Virgem Maria é uma virgindade castradora, porque impôs a ela. Primeiro que não impôs a Maria nada, porque tudo se concretizou a partir de uma palavra, de um fiat, que foi uma abertura, uma oferta de si mesma. Livre. A antítese de Eva, que se escravizou pela sua vontade de ser como Deus e se inseriu numa natureza selvagem, porque não soube o que fazer com esse conhecimento do bem e do mal, que não procurava as suas próprias vaidades. E, portanto, a consequência do fiat de Maria foi essa constatação superior, né, de que a minha alma, né, engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. A partir dessa constatação, que é a primeira constatação da nossa vida, Maria continua, né, no seu cântico. Doravante, as gerações hão de chamar-me de bendita. Não a chamam de bendita pelo que ela é. Ela não quis ser como Deus. Ela quis resplandecer a beleza de Deus. E por isso se abriu a ele, numa atitude livre e desprendida. E quando ela tirou o seu véu, a humanidade se deu a conhecer a salvação. Cada vez que a mulher se retira esse véu e revela aquilo que ela tem de mais profundo, ela está engrandecendo a sua própria imagem, pelo reflexo que ela é de Deus. Mas quando a mulher retira o seu véu e mostra a sua carcaça, e não aquilo que ela tem por dentro, né, ela está se empobrecendo, se vulgarizando e se diminuindo. E assumindo uma condição, muitas vezes, caricata, que é própria do masculino. Dessa necessidade de aparecer que o homem tem tantas vezes. E que não é uma qualidade. Muitas vezes essa exposição, essa necessidade de conquista, dessa ação exterior do homem, é uma necessidade, né? E uma obrigação. É o mínimo que ele faz. Isso não é mérito dele, é necessidade. Então, quando a gente começa a enxergar a dinâmica das coisas, né, desse ponto de vista do sobrenatural, a gente começa a entender
que para uma mulher fazer uma verdadeira opção pela vida, ela precisa entender o valor da vida humana. E cada vez que ela se despreza, ela está desprezando o valor da vida humana. E aí ela começa a fazer essas escolhas que a empobrecem a todo momento. Ela silencia a sua fecundidade, porque a sua fecundidade, que é um símbolo natural dessa sua grandiosidade interior, ela abdica disso por se tornar produtiva pelo que é útil. Útil ao seu tempo, e não à eternidade em si. E aí o trabalho da mulher se dissolve pelo tempo, assim como as conquistas humanas. Tá bom, as grandes conquistas humanas conquistaram territórios, fizeram conquistas políticas e grandes produções artísticas e culturais, e todas elas desaparecerão. Mas aquele valor familiar, né? Aquele valor espiritual que a mulher revela e transmite de geração em geração, na sua própria fecundidade e na sua própria capacidade maternal e espiritual, esses valores eles não se dissolvem no tempo. É o que eu falava ontem na live. O homem é a rocha, e essas palavras não são minhas, são de Gertrude von Lefort. O homem é a rocha na qual o tempo se fixa, e a mulher é o rio que faz ele fluir. Então existe uma grandiosidade nessa compreensão que dá a plena dimensão da beleza e da grandiosidade feminina em si, que é esse motor da história, muitas vezes, que aparece ali despercebido, mas que pontualmente revela a sua força por revelar a força do próprio Deus que se manifesta em nós. Então, quando a mulher silencia o seu corpo, ela perdeu a compreensão da beleza da dimensão feminina. Quando a mulher mata o seu próprio filho, ela perdeu completamente o senso da dignidade humana e da beleza desse Deus que veio ao mundo e nos serviu e nos brindou com esse dom de ser co-criador, de co-participar dos planos de Deus e não de aniquilar o plano de Deus. É quando o homem aniquila toda a sua humanidade que a obra do Altíssimo acontece. E nisso a mulher é perfeita em fazer. Mas quando a gente coloca os méritos da nossa valia, né, nas nossas próprias atitudes, na nossa própria utilidade, a gente se desfaz com o tempo. Né? Roger Scruton faz uma reflexão análoga a essa para a própria beleza das construções e das produções culturais. De que aquilo que é útil, eventualmente, vai sucumbir ao tempo, porque deixará de ser útil em algum momento. Mas aquilo que é o belo, aquilo que transcende, aquilo que revela a própria grandiosidade de Deus, isso atravessa todo o tempo. Isso é o perpétuo, né? E aí isso jamais deixará de existir. Ele faz essa comparação na arquitetura, na engenharia, né? Das coisas que são propriamente funcionais e que a todo tempo são renovadas. Porque aquilo que serve agora não serve depois. Sim. E os museus, que são velhos e inúteis, eles resistem ao tempo porque eles guardam algo que não tem valor em si mesmo, mas valor por aquilo que eles representam. E a humanidade só tem valor por aquilo que ela representa, porque ela é um projeto do próprio Deus. E se ela não resplandece esse Deus, ela perde o valor e se torna inútil em si mesma. Então, quando a gente não tem mais essa dimensão da humanidade como esse valor pelo seu reflexo do próprio Criador, enquanto criatura, então a gente perde essa capacidade de entender como a mentalidade contraceptiva é assassina, porque ela é anti-humana. O quanto a mentalidade abortiva ela é assassina, porque ela é anti-humana, ela despreza o valor do ser humano. Né? E quando a gente faz isso, a gente não mata só o feto em si. A gente mata toda a humanidade. A dignidade da humanidade ela é ferida nesse momento. Né? A gente vai se enredando numa trama cada vez mais cruel, e quando a gente vê, a gente está à mercê da selvageria mesmo. Né? Sim. Então, esses são os desdobramentos da cultura contraceptiva, né? Que é antinatalista, porque filho é trabalho, filho é adiar os planos, filho é não viajar para Disney, filho é não comprar roupa nova, filho é desfigurar o corpo da mulher. Né? Então, é atraso de vida, de uma maneira geral. Então, isso é a gravidade da distorção dos valores do nosso tempo. E ninguém é mais vítima disso do que a mulher, porque a mulher é o próprio símbolo dessa vida e dessa fecundidade.
E ela é mais violentada do que o homem, obviamente, nesse tempo, né? Porque a mulher tem na sua natureza essa capacidade fecunda, né? No seu ventre. Então, quando você compara a utilidade de fato das coisas, uma mulher grávida é, aos olhos da nossa sociedade materialista, inútil. É perda de tempo. Então, ela é Não dá violentada o tempo dinheiro. todo. É. E o aborto, por exemplo, se a gente olha para a dinâmica do aborto, o que é o aborto senão a mesma opinião do patrão que considera uma empregada grávida inútil, numa escala ainda mais profunda de crueldade. Porque se o patrão demite uma gestante ou uma mulher porque ela pode engravidar, quem decide abortar como uma saída para a produtividade impõe à mulher a mesma pena pela sua natureza, mas numa escala ainda pior. Porque ao invés de demiti-la da sua função, lhe subtrai ainda mais a sua natureza e silencia e violenta essa preciosidade que é a fecundidade feminina. Então veja, nós estamos dando soluções cruéis para algo que não é um problema em si. Porque nós perdemos a capacidade de entender que a todo momento Deus nos chama a refletir a sua bondade, o seu amor, né? O amor no plano divino, né? A reproduzir esse amor do plano divino aqui entre nós, que é um dom, né? A generosidade do ser humano passa pela procriação, porque é o momento no qual nós nos abrimos a sermos participantes desse plano, né? Da bondade humana, da bondade de Deus. Tanto no aspecto biológico, quanto também no aspecto espiritual, né? Sim. Então, gerar os filhos. Eu e a Luana estamos esperando o Antônio, né? Estamos aí com 7 meses de gestação, estamos super felizes e estamos experimentando isso, assim, né? De quão grande é essa graça, né, cara? Quão espetacular, né? Acho que você tem uma filhinha pequena também, né? Tem uma de 1 ano e 8 meses, né? Que é de fato, não posso ser tão simplista dizer que ela é tudo para mim, porque isso seria depositar nela todo o valor e esquecer do que ela representa para mim também. Mas o que é um filho na vida de um casal e na vida da sociedade, se não um amor que se derrama e que se preenche por se dar ao outro? O que é que te realiza enquanto pai e mãe? Pelos méritos daquilo que é de outra pessoa e não sua, né? Então, não seu. Então, isso é um sinal de uma doença da alma muito grande quando nós desprezamos a maternidade e a paternidade. Em certo aspecto, eu vejo assim que é uma, vamos dizer, né, é como se nós reproduzíssemos em pequena escala e de forma muito, né, vamos dizer, miserável, frágil, né? miserável, esse mistério do Deus que se encarna, né? Então, Sim. isso é espetacular, né, cara? Isso é espetacular. É um grande dom, né? Um grande dom. Então, tem 1 minuto para acabar a live. Passou rápido, né, cara? Esse papo aqui tava bom demais. E, bom, Felipe, quero te agradecer, cara, de todo o coração por esse papo, né? Sempre, se você quiser vir aqui para Floripa, eu moro do lado de Floripa, enfim, a gente pega no aeroporto, te leva para conhecer tudo aqui, viu? Você, a Camila, sua pequena. Vai ser um prazer. Tá? E, enfim, de coração te agradeço. Nossa, cara, foi espetacular, foi uma live profunda, né? Certamente as pessoas que estão nos vendo aí tiraram grande proveito para o seu coração e para as suas decisões. Assim Obrigadão seja. mesmo, viu, meu amigo? Eu que agradeço pela oportunidade, de fato. A gente não pode deixar nunca esse discurso morrer, por tudo que ele representa para todas as mulheres e todos os homens também. Muito obrigado aí mais uma vez. Com certeza. Beleza. Valeu, Felipe. Um abração, hein? Valeu, querido. Um abraço.